que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado. Padre Bonifácio Timboto responde ao jornalista e conselheiro do presidente da República de nome Ismael Mateus. Padre Mário Cesano responde ao jornalista Carlos Alberto. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas liga. É impressão minha, a minha câmera, a minha lente tá suja, mano. Porra, eu tenho mesmo pano de limpar isso. Ixi, não sei, mano. É basicamente isso. Família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? Padre, né, Bonifácio Timboto responde ao jornalista e conselheiro do presidente da República, né, João Lourenço, de nome Ismael Mateus. Como vocês sabem, recentemente o jornalista Ismael Mateus atacou severamente. Não, calma aí. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, por favor, vá adquirir o seu registro eleitoral, por favor, família. Vá adquirir o seu registro eleitoral, porque só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior para presidente, Abel Chivucuvuco para vice, né, e a Filomeno Vieira Lopes para presidente da Assembleia. Faça como J Privado. Mas J Privado, estás a falar, boa, já foste atualizar o teu, tá aqui o meu. Graças a Deus, já fui fazer isso. Estou muito feliz. Eu quero que você faça o mesmo, porque só assim teremos a alternância no país, só assim conseguiremos tirar o MPLA do poder. Ok, família? Mas J Privado, por que temos que votar nesses magés? Porque são os homens que nós confiamos, são os nomes que nós conhecemos. É o presidente, o vice-presidente e o presidente da Assembleia que nós queremos para governar esse país. Então, sem mais delongas, vai já adquirir o seu registro eleitoral. Vocês querem contato com o J Privado? Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do meu Instagram. Vocês querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, divulgar as vossas marcas aqui no nosso canal, é só vocês irem na descrição do vídeo também, tem lá os contatos para isso. Então, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, né? Padre Bonifácio Timboto, né, responde ou melhor, dá uma resposta à altura ao jornalista e conselheiro do presidente da República de nome Ismael Mateus, né? Como vocês sabem, né, o jornalista Ismael Mateus recentemente atacou a Igreja Católica, pedindo que os mesmos, já que se intrometem tanto na vida política, por que os mesmos não abram um partido político? Tá entendendo nisso? Tivemos várias reações, que já trouxemos aqui, quer seja do Nelito Equique, da sociedade civil, né, do Souza Jamba, né, Salas Neto, entre outros, Clube Capa, entre outros. Muita gente reagiu e nisso tivemos a resposta à altura dada pelo padre Timboto. O mesmo foi e disse o seguinte: primeiro, o governo levou a igreja no colo. O que está a dizer o jornalista? Quando tal ocorreu? Está a falar daquele governo comunista, ateu, militante dos anos 80 e 90? Ou está a falar desse outro governo que ainda hoje tarda a aprender o que é plural, suspeitando de quem não pensador da especialidade? Será este governo a levar a igreja no colo? Se a igreja nem cabe no colo do Estado, como andaria no colo de um governo partido? Senhor jornalista, a igreja está em Angola não por um favor do governo, mas pelos cristãos. Igreja é outro nome de cristãos. Ora, estes são cidadãos, não vivem graças a um governo. O governo é que vive graças aos cidadãos. A igreja, de resto, nunca deveria viver graças a um governo. Em Angola, os cristãos viveram não graças a, mas apesar do governo que têm e tiveram. O jornalista sabe disso certamente. Segundo, que o que eclesiastes tiram as batinas e assumam como políticos. O jornalista terá estudado certamente alguma introdução à filosofia. Nunca ouviu falar do homo políticos? Ou pensa que o partido para o qual ele trabalha é dono do país, da nossa consciência e das repúblicas? Hein? É uma pergunta. Terceiro, mesmo que o jornalista fosse um ateu e comediante, teria a obrigação de saber qual é a missão histórica da igreja. Ou ao menos, como um acadêmico, para ele a igreja devia ocupar-me da pedofilia. É esta a lição que aprendeu para definir a igreja? Tenhamos o sentido do ridículo. Nunca ouvi falar da libertação conduzida por Moisés, Êxodo, né? Que não era partido político. Nunca ouviu falar da revolução homonitodimensional, começada pelo jovem Galileu há 2000 anos atrás, que não era partido político.
Ninguém lhe falou da revolução a favor do pobre fundado por Francisco de Assis, que não era partido político? Não sabe das lutas pela igualdade racial e política levada a cabo por Luther King, que não era partido político? Não lhe falaram que o 4 de fevereiro foi fabricado por um padre, o Cônego Manuel das Neves, que não era partido político? Não sabe que o prêmio Sakharov, único em Angola, foi dado a um bispo camuenho que não era partido político? Como quer ser hoje o jornalista de um tal partido a ensinar o que a igreja deve fazer ou dizer ou fazer em política? 4. A história política de Angola, a gênese dos movimentos de libertação, a luta pela pluralidade. Se o jornalista se der o trabalho de estudar quem são os pais, né, e avós do MPLA, da UPA e da UNITA, encontrará a igreja bem sentada por detrás da cortina. Posso recordar-lhe alguns nomes: o Cônego Manuel das Neves, o próprio Cardeal Alexandre, o exílio em Portugal, não turismo, né? O Padre Joaquim Pinto de Andrade, o pastor Belo Chipenda, o irmão Cordeiro, só para citar alguns nomes da primeira hora. Vá ao senhor ler os escritos do Dr. Francisco da Mata Mourisca, emérito bispo do Uíge. 5. Angola e a sua vida política não podem dispensar a igreja. Saiam os cristãos, membros da igreja de Angola. No país sobrará os jornalistas e mais um punhado de ateus. Talvez 90% do seu partido político irá também com a igreja. Fonte Lil Pasta News, né, família? Né? É basicamente isso. Esse senhor tem que saber. O senhor Ismael Mateus tem que saber. Agora, o padre, né, Mário Zezano, respondeu também o jornalista Carlos Alberto, né? E o erro de Carlos Alberto, fonte, né, Lil Pasta News, por padre, né, Mário Zezano. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Dizer o que se pensa é o símbolo expressivo e belo da vitória da liberdade do ser humano, que, no entanto, deve-se ser prudente no seu exercício, para não sermos ressonância de consciências que lutam pelo contraditório diante de uma sociedade cansada das mazelas de que são autores os senhores do partido que governa Angola. O Sr. Carlos faz questão de chamar a atenção à distinção semântica da polissemia da expressão Santa Igreja, o que o levou a dar aulas que ele pouco entendeu, ao menos ao referir-se ao conteúdo formal da expressão. A Igreja é santa, porque o seu fundador, Jesus, é santo? E vozes dos académicos da Igreja dizem mesmo que a Igreja é santa e pecadora, mistério e sacramento, santa, devido ao seu fundador, pecadora, devido aos seus membros, que são peregrinos rumos à eternidade, e Jesus disse, eu vim para os pecadores. Sobre isto, faltou ao Senhor ter uma catequese e conhecimento da Igreja sem os preconceitos impostos pela defesa do pão. Pelo menos, desde o pedido de desculpas de São João Paulo II em Yaoundé, sobre os pecados da Igreja em relação à colonização e outros problemas, se vem fazendo o caminho de que o nosso cidadão e jornalista desconhece ou finge ignorância a respeito. Sobre o MPLA, a Igreja não está contra o MPLA, pois muitos membros da Igreja também são membros do partido. O que se está a chamar a atenção é que o MPLA tome consciência de que Angola não deve descarrilar por caprichos seus, e nisso, o livro de 2 Samuel e de 1 a 2 a Reis, tal como Isaías, Amós, Jeremias, só para citar estes, poderiam ajudar o nosso amigo jornalista. A Igreja Católica tem a sua sede no Vaticano, como organização. De lá não saem propostas ou opiniões para orientar os bispos ou padres angolanos em relação à política angolana. O Vaticano foi constituído por outros motivos de que o nosso cidadão e jornalista desconhece, e julgo faltar-lhe conhecimento sobre o magistério da Igreja e a sua hierarquia, onde de Belmiro em Cabinda, por exemplo, é tão independente e equiparável no governo e no sacramento ao cardeal Filoni, em Roma, ou a de Ornelas, em Portugal, ou ainda de Filomeno, em Luanda. A Igreja Católica em Angola não é a ressonância do Vaticano, mas disto não foi avisado, ou não sabe por imprudência. A não ser que me indique as fontes que diz saber, que escapam ao meu conhecimento como sacerdote na diáspora e conhecedor da Igreja desde os meus 8 anos de idade.
O pregador da palavra não é aqui distante à realidade terrena, como insinuas, porque o bispo não fala para os anjos mas para os homens e mulheres privados, as do estritamente necessário para se realizarem como pessoas humanas, e o teu partido privou estes homens e estas mulheres, do melhor que Angola poderia dar. A alternância não quer dizer unita, a alternância é símbolo de experimentar o novo. E se leres o Novo Testamento, João Batista foi morto por isso, e Jesus também. Combater a oposição. Por quais motivos? Falas do crime a que foi indiciado Adalberto Costa Júnior, que não é só católico como também ex-seminarista. A que ponto chegaram as vossas conclusões, investigações? Se não calúnias, difamações e medo de perda de privilégios e mudança dos holofotes da opinião, dos académicos capazes? Sobre a pedofilia, o senhor não foi avisado de a Igreja ser a primeira instituição que trouxe ao debate público este problema, condenando-o ao condenar até os céus? A pedofilia é uma realidade na sociedade angolana, mas que na Igreja, pelo menos em Angola, são casos isolados em comparação ao geral angolano, que ainda assim a Igreja condena, e muitos no seio da própria Igreja foram afastados por isso, mas o senhor não sabe por estar acomodado às estruturas do seu habitat que o leva a pensar que os bispos são hipócritas, ou sei lá o que. Que pena. A Igreja Católica defende a mentira, desonestidade? O que querias insinuar? Mentira é o teu partido que há 46 anos privou-nos de usufruir do que Angola tem de melhor. Falta de honestidade mostrou o seu partido que não conseguiu dar-nos uma vida digna, ao criar elites oligárquicas onde as assimetrias se transformaram no pesadelo do povo. Houve uma divisão primitiva de capitais, o que tornou os afetos ao sistema perigosamente ricos, e os contra, miseravelmente pobres. E isso o senhor não vê, porque o seu partido é imaculado e a Igreja pecadora. Que coragem! Citando Ismael Mateus, que de Mateus ficou apenas o nome, falas sobre a questão política. O senhor faltou às aulas de filosofia política ou nunca ouviu falar de Aristóteles? Finges a amnésia ou ignorância? Responda-me, os bispos votam? Se sim, o exercício da sua cidadania passa apenas por isso. Fica sério. O teu problema é refazer a opinião pública e querer que a Igreja siga a vossa onda. Calma aí. A Igreja é independente das vossas loucuras. Digo, como cristão, que muitas vezes também traio a Igreja, mas tocar no sagrado na sua base, não é só sacrilégio, como ignorância supina que merece palmatória. Os valores de Jesus Cristo, os bispos estão a apresentar. O teu problema é pensar que os bispos devem, como tu, incensar o MPL e a Igreja, por ser fiel a Jesus Cristo, está a incomodar-vos/t, daí a intolerância que manifesta o comportamento típico dos fariseus, hipócritas, raças de víboras, raposas de Herodes. Os representantes da Igreja não selecionam males, tu é que lês com as lentes do partido. Faz-te ao largo. Ser político faz parte da condição humana. Seria bom que relesses o pensamento político de Aristóteles para dares lição a quem a humanidade é devedora do conhecimento formal, desde a Idade Medieval com os jesuítas. A Igreja não se confunde com o mundo, pois, ainda não nos esquecemos do apelo de São Paulo, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. O problema do senhor está em pensar que o bem está em apoiar o MPLA e condenar a UNITA. Aguardo mais das suas aporias. P. Mários. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, a família de Ela continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queira as vossas opiniões, que é muito importante. É tamo junto, até também lá até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.